Eu gosto muito de uma história, é uma história do Oriente Médio e ela é muito significativa para esse momento atual e também para momentos que a gente passa, momentos difíceis de tempestade que a gente passa, né? E combina com essa série que eu dei esse título, Aguente Firme aí. Conta a história que tinha um rei que era generoso, era forte, ele defendia o seu reinado e era por isso mesmo era muito próspero, amado pelos seus súditos. E esse rei, um dia defendendo o reino lá numa batalha junto com seu filho, o filho acabou entrando ainda na frente na batalha e por um deslize o filho foi mortalmente ferido. Então o rei viu a cena, tentou socorrer, não deu jeito, percebeu que o filho estava gravemente ferido e na realidade já estava mortalmente ferido, mas ele recolheu o filho, né? Recolheu para o palácio, voltou, fez as despedidas e depois das despedidas ele foi lá, entrou no seu quarto e aí deitou-se na cama e não quis mais viver. Então todos ficaram muito preocupados. O que é um rei, o que é um reinado sem um rei, né? O que é sabe, um palácio sem um rei para comandar, o que são as terras e todo aquele reinado sem ter um rei para comandar. Pois bem, e aí os sábios se reuniram e falaram: puxa, vai ser, com certeza vamos sofrer invasões, né? Então os outros inimigos vão saber, vão atacar esse reinado, e se nós não tomarmos cuidado, vão chegar até aqui ao palácio. Então eles ficaram muito preocupados, foram lá, deram conselhos para o rei, disseram que ele tinha que voltar, mas não adiantava. Os mais diversos conselhos não adiantavam, o rei continuava lá na cama, depressivo. E então fizeram lá todo tipo de manobra, não houve jeito, deram remédio, não houve jeito. E aí, como eles previam, começaram a vir as invasões, já começava a se ficar próximas e as informações diziam que em poucos dias os bárbaros poderiam estar atacando inclusive o castelo. Então, o mais sábio daqueles conselheiros disse: só tem uma saída, nós temos que consultar o eremita, o ermitão que está lá na caverna no final do reino, né? Ele sempre tem bons conselhos para dar. Então, enviaram um representante, conselheiro, até o ermitão que vivia lá, isolado na caverna. E aí, depois de contar, esse conselheiro conta tudo para o velho sábio da caverna, ele falou: realmente é muito grave. Se ele não voltar a liderar, porque um líder é para liderar, se esse rei não começar a reinar, todos perecerão. Então, depois de ouvir, ele tirou um anel do bolso, o eremita lá tirou um anel do bolso e disse: dê este anel para o rei. Na realidade, coloque no dedo dele e diga para ele abrir e ler. Tem uma mensagem dentro do anel. Você não deve ler, nem os conselheiros devem ler. Somente o rei deve ler o que está escrito no anel. E assim foi feito. O conselheiro voltou, reuniu os outros sábios, disse o que tinha se passado, e aí foram lá, entraram no quarto do rei, colocaram o anel no dedo dele e falaram assim: olha, o mais sábio, que é o eremita, mandou esse anel para você, pediu para você ler. E então o rei não sentiu vontade de ler, eles saíram. E aí, no outro dia, o rei estava realmente muito depressivo, muito para baixo, e aí ele teve a ideia de ler. Ele falou: vamos ver o que está escrito aqui nessa mensagem. Então ele abriu o anel. Quando ele abriu o anel, ele leu duas palavras. Então ele começou a olhar para aquelas duas palavras, ele compreendeu a mensagem, ele balançou a cabeça afirmativamente e então ele deu um grito: venham, reúnam todo o exército, nós vamos expulsar esses invasores. E assim foi feito.
Ele se reergueu com coragem, com força, saiu da cama, se vestiu para a batalha e aí, motivados, expulsaram os invasores e voltou a reinar e casou novamente e o reinado foi próspero novamente. E aí, quando ele já estava bem velhinho, o conselheiro mais antigo dele chegou para ele e falou assim: não parta dessa vida para outra sem nos dizer o que está escrito neste anel. Porque ele foi capaz de tirar você não estava, naquele momento você não estava, você estava muito letárgico, com uma depressão profunda, e esse anel foi capaz de tirar o que está escrito. Então, pela primeira vez, o rei deixou que alguém lesse. E quando ele abriu, estava escrito: isso passa. Isso passa. E bastou essas duas palavrinhas para o rei compreender que a vida é um processo. As tempestades vêm, mas elas vão. As coisas ruins acontecem, mas elas passam. As dificuldades vêm, mas elas passam. Assim como a bonança também vem, mas elas passam. Assim como os momentos de alegria vêm e passam, assim como nós envelhecemos e partimos desse mundo para outra. Então ele percebeu nessas duas palavras o processo todo da natureza de renovação que as coisas passam. E ele percebeu também que não poderia ficar ali esperando as coisas passarem, ele tinha que fazer alguma coisa, não é? Então percebeu realmente que tinha que liderar. Então, pela primeira vez, né, ele compartilhou essa mensagem. Isso vai passar, então é para você. Bem, o que eu quero dizer com isso, também com essa historinha que eu gosto muito dela, né, que ela fala muito desse rei interno nosso, que é justamente nosso eu, que não pode ficar muito depressivo. Quem que é o rei que tem que liderar? O rei que tem que liderar é a sua mente, é o seu eu interno, é o seu espírito que tem que reinar sobre esse reinado aqui, que é o seu corpo, né, que se estende para a sua família, que se estende para o seu lar, se estende para a sua carreira. Esse é o seu reinado e que você deve reinar. Você deve liderar, porque quando a gente entra num processo de não querer mais, né, um processo depressivo por qualquer perda ou por qualquer dificuldade, os bárbaros começam a invadir. E os bárbaros são os pensamentos negativos. Os bárbaros aqui nessa historinha são justamente os invasores que querem tomar o lugar do seu rei interno, que é a sua mente, querem invadir a sua mente. E aí começa a vir pensamentos negativos. Você tem que combater isso, voltar a liderar para poder fazer esse reinado próspero, né? Principalmente se você for o líder aí da sua família e assim por diante. Esse rei interno tem que liderar esse corpo para se manifestar em todo o entorno como um rei valente e corajoso para gerar prosperidade. Então, cuide do seu rei interno, né? Cuide da sua mente interna, volte a liderar, aguente firme a tempestade. Lembre-se da mensagem do anel: isso passa. E se isso passa, nada melhor do que a gente perceber e começar a fazer a nossa parte para passar mais rápido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.